Olá, este é o meu novo podcast, Mistério e Justiça, onde a gente fala um pouco de cada coisa aqui. A gente fala sobre a polícia, a gente fala sobre a justiça, sobre a polícia técnica, de que maneira trabalham os setores da polícia e como também trabalha a mídia, os jornalistas, que afinal de contas fala-se muito do jornalismo investigativo, mas o jornalista, o repórter, sempre foi investigativo. Quem vai atrás de notícia, quem vai atrás de pergunta, quem vai atrás de resposta, também é uma pessoa que investiga. E hoje a gente vai conversar sobre vários assuntos. Entre eles, um assunto que se tornou notícia no mundo. Um jovem estudante de medicina entra num cinema, dá tiros no espelho de um banheiro, volta para a sala de espetáculos, atira nas pessoas, mata 3 pessoas, fere outras 4 e acaba sendo preso. Falo de Matheus da Costa Meira. O crime aconteceu em 1999 e ele ficou 25 anos na prisão. Hoje a gente vai conversar aqui com o Dr. Olavo Reino Francisco, delegado de polícia, que já passou nos principais setores da Polícia Civil de São Paulo e hoje está na Divisão de Comunicações no Departamento de Inteligência da Polícia Civil. Muito bem-vindo, seja bem-vindo, Olavo. Vou te chamar de Olavo, que a gente se conhece há tantos e tantos e tantos anos. E a gente vai começar a falar exatamente disso. Eu lembro que na noite em que aconteceu, eu até vou contar uma historinha aqui rápida, que na noite que aconteceu o ataque ao cinema, eu trabalhava no jornal, tinha acabado de chegar em casa, tomar banho, ia deitar depois de jantar. Quando o telefone tocou, era meu chefe, Roberto Gazzi, dizendo o seguinte: olha, você está deitado? Olha, estou me aprontando. Ele falou: levanta, porque aconteceu uma tragédia dentro de um cinema, num shopping, no Morumbi, e você tem que ir para lá. E aí eu lembrei que na época o Olavo trabalhava naquela região, chefiava a polícia naquela região, e aí eu vesti a roupa, entrei e liguei para ele. Falei: Olavo, você está sabendo do caso? Ele falou: tô. Você está onde? Ele falou: eu tô no carro, tô com ele preso aqui. Estava com o Matheus da Costa Meira preso do teu lado. E a gente começou a conversar, fazer perguntas. Conta como é que foi que você foi levado ao shopping para prendê-lo. Puxa, Lombardi, é um prazer, né? Em primeiro lugar, me senti assim muito feliz e lisonjeado pelo convite, né, de hoje estar aqui e participar do seu programa. Nós estávamos jantando, eu e o coronel da Polícia Militar, o coronel Fernando, na época, comandante do 12º Batalhão, e nisso toca o telefone dele, mais ou menos anunciando, né, essa ocorrência. Aí ele falou para mim, eu falei: Fernando, pode parar. É um desastre isso aí, quer dizer. E vamos para lá, né? E nós estávamos saindo e fomos ao shopping. Eu tomei todas as providências, né, da Polícia Civil. Eu liguei também para o meu operacional, que era o João Batista Belalque, para que ele chamasse, enfim, todos os policiais disponíveis, né, porque era um crime de repercussão, né? E nós fomos para lá, ele já estava detido, o Matheus, e nós o conduzimos para a seccional, onde foi feito o flagrante, e aí, né, toda... Pois é, então, Matheus da Costa Meira, para quem não sabe, não é? A gente vai contar um pouco aqui a respeito. O crime aconteceu em 13 de novembro de 1999, no shopping Morumbi. Como eu disse, ele matou 3 pessoas, deixou outras 4 feridas. Só um resuminho dele. Em 2004, ele foi condenado... Aconteceu em 1999. Em 2004, ele foi condenado a 120 anos de prisão. Em 2007... o tribunal reduziu para 48 anos de prisão. Em 2009, ele foi transferido de Tremembé, onde ele estava preso, para a penitenciária Lemos Brito, em Salvador, na Bahia, onde ele tentou matar depois até um companheiro de cela com uma tesourada, um espanhol chamado Francisco Vidal Lopes.
E aí conta um pouco, no flagrante, eu lembro que você falou para mim, eu falei assim, bom, mas e aí a possibilidade de eu conversar com esse preso quando você estava levando ele para a delegacia? Ele falou, não, vai, só que entra pela porta, pelos fundos, porque o negócio está apertado. Eu entrei pelos fundos, e aí você me colocou numa sala, que era uma sala de reconhecimento, onde ele estava sentado, eu lembro como se fosse hoje, o cadarço do tênis tinha sido tirado, e ele estava sentado, e eu sentei, ele estava todo de olho vermelho. Quais são as providências quando alguém é preso nessas condições antes de ser levado para autuar em flagrante? Conta um pouco. É assim, você tem uma preocupação muito com a integridade física dele, né? E era um crime chocante, né? Uma série de policiais vindo e voltando e querendo falar com ele e ter detalhes, né? Porque assim, a prisão dele é uma coisa e a sequência da investigação é outra. Então nós queríamos saber o quê? Que ele era a arma, né? Mais ou menos proveniente da onde, né? Quem vendeu para ele ou quem tinha dado para ele. E tudo isso tem que ser mais ou menos esclarecido rápido, né? E pelas atitudes dele, você entendia, né, que ele tinha algum problema psiquiátrico. E o suicídio, para essas pessoas que são presas, é praticamente recorrente, né? Então, as cautelas são sem cinto, sem cadarço, entendeu? Às vezes até sem calça e sem camisa. E aí eu lembro que eu conversei com ele, fiquei quase uma hora, depois entrou até um delegado que a gente conhece muito bem, o Vigílio Guerreiro Neto, né? Que também estava trabalhando titular com você. do 96. E aí a gente estava conversei, entrevistei e fui embora. Mas aí a sequência da investigação ela é interessante, né? Porque a polícia, o jornalista sempre quer a coisa para ontem, mas a polícia ela investiga de outra maneira. E foi legal porque começou a se montar que ele era um estudante de medicina da Santa Casa de 25 anos ele tinha. Aqui em São Paulo. Quinto ano, então. Quinto ano. Você percebe, e aí precisava localizar quem? Como é que ele comprou essa arma? Por que ele tinha feito isso? Nós conseguimos essas informações pelo indicador telefônico, entendeu? Da própria casa dele, né? Os policiais adentraram, né? E aí foi feita toda uma investigação. E ele comprou a arma numa favela em Santo Amaro, também, próximo ao shopping, né? Era uma submetralhadora INA, né? E a sorte é que ela era muito ruim, né? Porque se ela, com a capacidade dela de tiros, efetuasse todos os disparos, você não tinha 3 pessoas, esse número, 3 né? mortos e 4 teria 60, feridos. 70, que era mais ou menos a capacidade lá do próprio cinema, né? Então, assim, ela travou a arma, né? E quem estava dentro não entendendo nada e passando a ver depois que não era com o filme e sim com ele, né? Porque assim, o filme era de luta. Era o clube da luta, né? Era o clube da luta. Era de luta. Então, entenderam que era 3D ali, mais ou menos, a dimensão, e que estava fora da tela. E na realidade não era, né? Era ele lá, né? Ele se postou, tá certo? E foi atirando. Estava escuro ainda, né? Totalmente escuro. Totalmente escuro. Agora, por que como ele, antes dele entrar na sala, ele estava na sala, saiu da sala para o banheiro. Isso. Antes dele voltar, ele olhou atirou no espelho para certificar que a arma estava funcionando. Exatamente. Entendeu? E aí ele voltou, né? Ele se postou e dentro dessas poltronas que ele identificava o monstro, né? Que ele via, ele foi atirando. Quer dizer, no fundo, ele criou uma ilusão na cabeça dele. Totalmente. De que ele estava matando um monstro. Em que ele ia liquidar com aquilo. Aquilo é uma situação super, super delicada, né? Ainda mais dentro, né? Mais o local. E esse jogo, né, que ele mais ou menos via e ele usava, né? Era sobre isso, né? Era uma metralhadora ou uma arma. Ele se postava dentro de um cinema, tá certo? Para frente, ia identificando as pessoas e matando.
Nós estamos conversando com o Dr. Olavo Reino Francisco, que é da Divisão de Comunicações do Departamento de Inteligência da Polícia Civil, e a gente está falando sobre um caso. Por que a gente está rememorando isso? Porque em setembro agora, de 2024, depois de ter passado tantos anos na cadeia, a justiça coloca em liberdade esse Matheus da Costa Meira. Por isso que ele passou pelo presídio aqui em São Paulo, pelo sistema penitenciário de São Paulo, foi para a Bahia. Da Bahia ele foi do sistema penitenciário para um hospital psiquiátrico. E agora é colocado em liberdade dizendo que ele está apto a conviver em sociedade. Que ele está são, né? Mas na realidade ele não é, né? Ele tem esse problema, foi constatado por várias perícias, né? Médicas e legistas também. Agora, são 25 anos, né? Ele cumpriu a pena em 25 anos. Quer dizer, é uma situação que... Porque como é que é feito essa análise para que um preso possa deixar a cadeia depois de tantos anos? Ele é entrevistado, não é? Ele passa por um psiquiatra? Por psiquiatras forenses da vara, né? E aí, no caso da Bahia, né? No caso da Bahia. É um psiquiatra, um assistente social... E ponto. E eles avaliam, né? O estado dele, como ele é, como ele pensa, né? Se ele está mais calmo, mais normal. Deixa eu te fazer uma pergunta a respeito... O pai dele, um oftalmologista conhecido na Bahia. Famoso lá. Pesa isso, às vezes, num laudo psiquiátrico? Não pesa, não. Não pesa? Não pesa, não. Não influencia, entendeu? Não influencia. Não. É uma coisa que são é técnico, né? São as entrevistas. Ele responde para uma série de ele é inteligente, de perguntas. Né? Ele, por exemplo, ele é inteligente, ele é uma pessoa que, olha, do tempo todo que ele ficou preso, só teve um problema na Bahia, porque possivelmente o companheiro dele de cela, né, quis tentar contra ele alguma coisa, só. Ele não deu um problema. Pois é. Zero problema. Ele tinha, na época, 24 anos quando ele foi preso. Então, ele passou outros e tantos anos... 25 anos. Na cadeia. A cadeia muda a cabeça das pessoas dependendo dos crimes? Eu acho que não. Eu acho que não. É o contrário. Entendeu? Os companheiros de cela é que têm medo de estar em locais, enfim, com outros presos que têm essa característica, entendeu? Esse comportamento esquizofrênico dele. Porque sabe, entendeu? Que ele pode ter um surto e mata, entendeu? Ele mata o outro. E é uma coisa realmente... Ele é grande, ele é forte, não é pequeno. Mas ao mesmo tempo, é uma pessoa que passou incólume, assim, quieto. Incólume, quieto. Separado, independente. Quieto. Eu lembro quando eu conversei com ele, naquela madrugada, ele estava tranquilo, Exatamente. calmo, né? Sabe? Como se nada tivesse acontecido. E é uma coisa que me chama a atenção isso muitas vezes, né? Porque tem alguns presos, eles são agitados, eles, depois da prática de um crime. Ali não. Ali você via uma pessoa, entre aspas, normal. Um rapaz de 25 anos, estudante de medicina, prestes a se formar, né? O gatilho, né, que isso ocorre, nós não sabemos, né? Talvez nem o médico também consiga. Mas tem, entendeu? Para esse dia, ele se preparou, né? Mais ou menos como se fosse uma mensagem, né, do além, enfim. E foi para o shopping, tá certo? E escolheu o cinema porque o jogo também era feito em um cinema. Então, o sítio era esse. Na cadeia, não, né? É bem limitado e os presos é que passam a ter medo dele, não ele dos presos. Então, ele é sossegado, entendeu? Ele fica. Vamos falar um pouquinho a respeito da investigação. É difícil num caso como esse, se você disse assim, nós tínhamos rapidez, porque senão a prova ela vai embora, né? No caso aí era assim, quem é o Matheus Meira? Como comprou a arma onde? É porque ele falou, eu comprei a arma em Santo Amaro, mas foi um motorista de táxi que fez esse meio campo para venda da arma. Isso foi.
E aí nós não só conseguimos isso, como também a detenção de quem vendeu a arma para ele, entendeu? Foi praticamente exaurido em 12 horas. É raro, né? Mas Rápido, foi. mas é rápido, Foi. né? Porque você acha que, dependendo do tempo, ela se perde, a investigação, ela depois caminha um Fica pouco mais difícil, Fica né? mais difícil. Ela fica mais difícil e você não tem mais os ligamentos, porque as pessoas elas tomam conhecimento e fogem, né? Quem é que quer a polícia na sua porta, tá certo? É difícil. Não é ninguém. É difícil. Então, neste caso específico aqui, quando vocês o colocaram na cadeia, depois ele foi entregue para o Ministério Público, a família chegou a procurar a polícia para dizer, olha, não é bem assim, ele se envolveu num caso, mas a coisa cai mais para o lado, porque o pai tentou levá-lo logo no começo para que ele cumprisse pena na Bahia e não conseguiu. não conseguiu porque era um crime muito drástico, né? Um crime assim que nunca não tinha nem notícia, nunca se pensou, imaginou, né? Um crime desse num ambiente de shopping, né? Fechado, né? Em cinema ainda. Então, Mas foi um crime premeditado, né? totalmente premeditado por ele. Ele montou isso na cabeça. Tudo isso em razão desse jogo, né? Ele tinha essa obsessão por esse jogo e isso aí possivelmente foi o gatilho, né? Que o levou a que ele fosse ao shopping e atirasse. Mas para isso ele tinha que ter arma, comprar arma, mais ou menos treinar, entendeu? Entender o próprio sistema da arma, né? Porque depois de 12 tiros, ela engasga, entendeu? Por quê? Porque aquece. E aí ele não sabia. Foi isso aí que deu. A gente está conversando aqui agora, estava lembrando do fato que aconteceu também com o Matheus comigo. Ele foi encaminhado depois foi encaminhado para o 77. Eu lembro que ele estava no 77, lá em Santa Cecília. Que era o trânsito. Santa Cecília. E aí eu fui fazer uma reportagem sobre um grupo de chineses, que na época, quando os chineses vieram com esse boom todo da China, eles se instalaram aqui em São Paulo, começaram a primeiro atuar no ramo de avicultura. Eles vendiam aves, essas coisas. E tinha um grupo de donos que estavam sendo extorquidos por chineses e prenderam 4 chineses. E aí eu fui fazer uma reportagem lá no 77. Aí estava conversando com um delegado que, infelizmente, eu não lembro o nome agora, mas eu conheci muita gente. Aí ele falou para mim, ó, tô com o xadrez aqui, uma cela especial cheia aqui, cheia, em termos. Ele falou, tenho aqui um VIP. Tá aqui o Pimenta Neves, que era o Antônio Pimenta Neves, o diretor de redação do Estadão, que matou a Sandra Gomide, que era a ex-namorada dele. Estou aqui com um vereador, que era um vereador da Zona Norte, da Zona Leste de São Paulo, da Moca, que se envolveu ele vendia compra e venda de carros, que se envolveu em vários casos de corrupção. E estou aqui com o Matheus Meira, do cinema. Aí eu falei, poxa... Aí ele falou para mim assim, mas vai lá visitar. Tinha sido meu diretor, né? Vai visitar lá seu diretor? Aí eu falei, não, mas não tô afim. Não, vai lá, era uma coisa bem recente. Aí eu fui. Eu lembro como se fosse hoje. Era uma sala, nos fundos do primeiro andar. Tinha um sofá velho. E tinha Aí se abriu a porta de um quarto lá. Aí estavam os 3 lá. O Pimenta, que depois veio para conversar comigo e reclamou do pessoal do jornal lá, que ninguém tinha ido visitá-lo também. Depois de ter matado a Sandra, a ex-namorada dele, você acha que alguém ia visitá-lo lá? Aí tava o Matheus, aí eu falei pro Matheus, você lembra de mim? E ele me arregalou um olho assim, ele... Não lembro, essa entrevista com ele deu 1,5 página de jornal e ele... E o vereador, eu conhecia só de nome, assim, o vereador se escondeu, porque o vereador tinha cortado o cabeça do cabelo, ele estava carequinha. Foi tão engraçado isso, né? E depois eu nunca mais ouvi falar do Matheus. E aí o Pimenta também. O Pimenta entrou no sistema penitenciário, foi condenado. O Pimenta já está em liberdade. O Matheus acabou sendo libertado agora e o vereador acabou morrendo. Mas você percebe que era uma coisa assim, a partir do instante que existe o crime...
os envolvidos, eles simplesmente mudam um pouco de comportamento. Existe o arrependimento? Depende. Com o Matheus, ele nunca externou nada, entendeu? O Matheus entendia que ele estava fazendo um bem, exterminando os alienígenas ou estranhos dentro da cabeça dele. Então, é outra coisa. Virando um pouco a página aqui, vamos falar a respeito do teu trabalho, né? Você passou por N departamentos, né? E começou a galgar, hoje você atingiu o posto máximo da Polícia Civil, né? Que é de delegado de classe especial. Que tipo de caso que você lembra que foi mais trabalhoso para você falar assim, puxa vida, os casos são de dificuldade quando existe uma investigação aprofundada, mas tem alguns que são desafiadores. Qual foi o mais desafiador ou um dos mais desafiadores para você? O mais desafiador foi dos irmãos Zé Cravinhos e da Suzane Richthofen. A gente ouviu aqui, por sinal, nós fizemos um podcast com o Ulisses Campbell, que escreveu um livro sobre a Suzane. Olha, a história é rica, é muito rica, mas eles ali, no fundo, os dois, ela e o Daniel, que é o ex-namorado, os dois que planejaram a morte do casal, Marisa com ela, né? Ela que planejou mais e fez a cabeça dele, que era o namorado dela. Do Daniel. Então, e a investigação, você vê, né? Ela foi no 27º, né, que começou no Campo Belo, e com a participação de 3 investigadores que tiveram a paciência de contar o dinheiro, né, que estava com ele, e a moto, né? E seguiu mais ou menos um percurso das lojas de moto que venderam, né, em dinheiro, em espécie, aquela moto específica. Que era dos dólares. Então, então uma dica para você que acompanha nosso podcast. Nós entrevistamos o Ulisses Campbell, o podcast está aí, e vocês vão assistir o podcast com o Ulisses Campbell e vão entender o que o Dr. Olavo está falando. Que é assim, quando eles mataram o casal, o Daniel, o irmão Christian e a Suzane, a Suzane não participou diretamente da morte, ela ficou fora do quarto quando eles mataram a pauladas. E aí a Suzane tinha dito, não, meu pai, ele, que era o engenheiro do diretor do Dersa, ele tinha dólares. Isso. 5 mil e poucos dólares, uma coisa assim. Isso. E ele queria comprar uma Harley Davidson, uma moto que era com dólar. Exatamente, ela disse onde estavam os dólares, e aí a contagem dos dólares que foram pagos na moto deu exatamente o que ele tinha em casa, o que o casal tinha em casa. Exatamente, o que ele comprou a moto. Daí que se ligou aí desenvolveu mais ou menos a investigação. Porque tudo começou depois da moto, não foi isso? Exatamente. Porque até então jamais ia se acreditar que a filha tinha planejado a morte dos pais junto com o namorado. Exatamente. Foi terrível também. Outro caso terrível. Aliás, na Zona Sul, naqueles 5 anos lá, só grandes casos. Mas no caso do casal Richthofen, o Christian, né, que é está preso, ainda continua preso, que é o único que ainda está preso, mas voltou a ser preso por outras razões. O sonho dele era comprar uma moto. Eu acho que uma das coisas, porque ele diz assim, não, eu fui para ajudar meu irmão, mas eu acho que ele cresceu o olho quando ela falou que tinha um dinheiro que poderia comprar a moto, não é isso? E a partir do instante em que vocês chegam na loja identifica a loja. E aí... Tudo, a loja, o vendedor, o dinheiro, né? Que uma coincidência estava também na loja. Foi tudo junto. Continuava ali. Foi muito rápido, né? Foi tudo rápido. Esse é o problema. Se você não é célere, a investigação depois ela vai ter as dificuldades, né, mais ou menos normais do curso, entendeu? Então você tem que fazer tudo rápido. E tudo começou com o Christian. Você tem que entender rápido. Ele acabou confessando, porque o casal porque depois relutava. Foi fácil, né? E a partir do instante porque tanto é que disseram para ela, teu irmão contou a história aqui. Ele, não é possível. Aí vai. Aí o caso todo acabou um puxando o outro, né?
Agora, ao mesmo tempo, Olavo, como é que você vê alguém bem na vida, bem estabelecido, que tem uma família constituída, por mais que os pais sejam rigorosos, acaba fazendo exatamente isso, elaborando um plano de morte tão brutal quanto esse? São os problemas psiquiátricos, entendeu? Que as pessoas têm, tá certo? E o desejo de ter uma vida bem diferente do que ela tem no momento. E ela não tem uma outra solução senão, mais ou menos, eliminar essas pessoas. No caso, são os pais. E aí você vai ver também comigo o caso também do advogado, lembra? Da Rua Cuba. Foi mais ou menos igual. Sim, do Jorge Buchabik, não é? Esse também não se provou nada, né? Ali tem você tem um mistério, né? Que ali é difícil. Então, tem umas coisas de família ali que são meio complicadas, né? Eu lembro que eu cobri o caso todinho do Jorge Buchabik e o Zé Carlos Dias era o advogado dele, porque ele tinha um tio advogado bem constituído, o neto de um grande advogado. E o Zé Carlos Dias, eu acompanhei, e o promotor era o Luiz Antônio Guimarães Barrey. E o promotor, junto com o delegado Pedroso, depois, porque o caso, vocês atenderam o caso no começo, depois ele passou para o departamento de homicídios, né? E aí eu lembro que o Zé Carlos Dias, quando a justiça encerrou o caso em Pinheiros, no Tribunal de Pinheiros, o Jorge Buchabik, eles arquivaram, né? O inquérito foi arquivado, o processo foi arquivado, até, eu lembro como se fosse hoje, a juíza, não sei, lembro se foi o juiz ou um juiz, disse o seguinte, ó, o dia que aparecer um fato novo, a gente reabre isso, né? E ele acabou simplesmente sendo afastado, sendo inocentado. Nós descemos do prédio, em frente ao prédio do Tribunal de Pinheiros tem um bar, e o Zé Carlos Dias, eu perguntei para o Zé Carlos Dias, ele falou, olha, o castelo de cartas do promotor e da polícia, o castelo ruiu, porque ele sustentou uma situação em que, achando que tudo era contra o rapaz, e o rapaz, ele simplesmente tirou o rapaz da história. A investigação começou mal. Como é que é essa história? Quando a investigação não começa bem, o caso demora para ter uma solução certa? Ele demora para ser esclarecido. E é isso que atrapalha, entendeu? Porque aí você... o que vai acontecer? As versões entram, entendeu? E aí é o tempo, né? Somente o tempo é que dá para seguir, né? E achar. Ó, eu vou te contar uma coisa, Lombardi. É muito difícil um caso que começa mal terminar bem. Termina mal. Dizem isso, o crime mal... Como muito não existe mal. crime perfeito, existe crime mal investigado. Mal investigado, mal trabalhado, entendeu? Perícia ruim, são outras coisas. Então, você falou da perícia, eu lembrei de um fato, porque foi num domingo de manhã que os corpos foram encontrados, né? No caso nem caso da Richthofen, do caso do Jorge Buchabik, né? Que o pai e a mãe foram mortos a tiros. E aí, a polícia militar entrou pela janela do quarto, porque a porta não abria, entrou pela janela do quarto, um policial militar viu os corpos, chamaram a polícia, arrombaram a porta, ou melhor, abriram a porta, que foram buscar o filho que estava na casa da namorada, e abriram a porta, entraram no quarto, e chegou o perito lá, tinham dito que era homicídio seguido de suicídio. Eu lembro como se fosse hoje, o perito entrou, abriu, levantou o lençol que cobria o casal, né? O casal Buchabik. E aí o perito falou assim, isso aqui tá com outra cara, porque já tiro para cima, tiro para o lado. Aí ligaram para o delegado, que era o Pedroso, e falaram, olha, isso aqui é um duplo assassinato, não tem nada de homicídio seguido de suicídio. E as coisas, quando andam assim no começo, elas se dificultam para poder esclarecer o caso. Dificulta muito. Então, o grande segredo é a equipe que você tem, entendeu? Se você tem uma equipe coesa, né, e determinada, ela vai, né? Agora, se é mais ou menos compartilhado, fica muito difícil, entendeu? Nós estamos falando de casos
15, emblemático. 20 anos atrás, não existia o modernismo que tem hoje, que você tem material bem para modernos. Naquela época tinha pouco luminol, a polícia quase não usava, né? Com o material que existe hoje, fica mais fácil investigar? Tudo hoje, inclusive na parte do próprio sangue, né? Enfim, tudo. Hoje você tem uma polícia científica de alto nível, né? Os laboratórios e profissionais extremamente treinados. Então facilita muito isso. Por isso que os esclarecimentos são mais rápidos, né? Coisa que antigamente era pela intuição, você tinha que investigar muito mais. Você tem que, enfim, você tem que dar mais tempo para investigação. Hoje não. Hoje a informática, as redes sociais, enfim, tudo facilita. Ele é um facilitador, entendeu? Para o policial. O problema é que ele tem que saber fazer as perguntas certas, né? E saber aonde ele vai. Senão ele não entra. Você falou uma coisa certa. Há quanto tempo você é delegado de polícia? Já faz uns bons anos. 54 54 anos. Porque eu entrei em 72. Eu prestei concurso para escrivão de polícia, fiz a faculdade e entrei para delegado. Então, somando dá, mas como delegado, 47. 47. O que você tinha antes para investigar, que era um outro tipo de investigação, e que você tem hoje? Nós estávamos no tempo dos dinossauros, né? Hoje não, hoje você está entendeu? Bem avançado. Mas, ao mesmo tempo, a experiência... Não, mas é que tá. Se você não tiver o policial que é dedicado, vocacionado, você não vai fazer. Não adianta. Aí é uma questão do policial. A máquina, ela pode ser maravilhosa, você pode ter enfim, um computador, inteligência, né, aberta aí para tudo, mas se você não tiver o fator humano correto, vocacionado, sério, você não avança. A vocação é tudo, no caso do policial. Do policial, sim. Porque eu lembro que quando... É uma carreira difícil. Quando os policiais... Eu acompanho a polícia há tantos e tantos, há mais de 40 anos, e os policiais, quando eles começaram a frequentar a faculdade, porque nem todo mundo frequentava a faculdade antigamente... Isso era raro. Então, aí diziam o seguinte, o delegado falava pro policial, tem aqui um caso assim, um caso, vai lá, investiga, o sujeito ficava dias... Tinha gente que ficava o dia inteiro, a noite inteira, 2, 3, 4 dias, num lugar de observação, né? Com o passar dos anos, era difícil o cara falar, porque eu tenho que ir para a faculdade, eu não posso fazer mais isso, não posso mais fazer aquilo. E aí fica difícil de você ter um policial que você vai lá porque tem isso, isso e isso. Então, esse policial, se é que entrou, né, ou se ele continua, ele não é vocacionado, né? Porque, em primeiro lugar, está... o trabalho, é a polícia, entendeu? Ela é mais ou menos... Ela tem um envolvimento que muitas outras empresas, ou cargos, ou funções não têm, entendeu? Em primeiro lugar, você lida também com a vida humana. Você tem que fazer, você tem que dar resposta rápida. Esse é o norte, né? E a liderança, até onde vai? A liderança vai até o final. Sempre. Se você não for um líder, se você não for um chefe competente, você não caminha. Você não caminha e eles não caminham também com você, entendeu? Eles não vão te entender e não vão... Tendo o problema, eles não têm o feeling da solução. Eu lembro que no caso do Matheus Meira, tem uma foto que ela é super publicada, quando ele está saindo, tem um investigador, Álvaro, que era o seu investigador. Chefe dos investigadores. Que trabalhava com você, Isso. Trabalhou muitos e muitos anos. Esse tipo de policial ainda existe hoje? Existe, tem. É mais raro, mas tem, entendeu? Por que isso? Porque hoje os concursos, eles são preenchidos mais com carreiras, né? E pessoas com vocações diferentes. Você vai entrar não com a formação de capacidade para esse tipo da emprego. Carreira em si. Ele quer um emprego e, na realidade, a gente quer que a pessoa se envolva e que, enfim, que o crime não tenha, né? Mas
é difícil. Porque o que eu observo, que com o passar do tempo, você está perdendo hoje o policial que antigamente ele tinha essa intuição. Por que era intuição? Porque ele sabia como investigar, sabia exatamente os caminhos, né? Tinha os seus informantes. Hoje a coisa parece mais burocrática. O sujeito vai lá, bate o ponto, faz o trabalhinho dele e vai embora. Não é todo mundo assim, nem todo departamento tem esse tipo de policial, mas a linha é essa hoje. A tua divisão, o teu departamento de inteligência, como é que é o teu trabalho hoje, depois que você já passou por todos os tipos no setor da Polícia Civil? Hoje eu piloto a divisão mais antiga da Polícia Civil, que o que ela tem hoje que oferece, né, para a própria instituição e população. Toda a comunicação, tudo. Internet, satélite, os micro-ondas, enfim, tudo. E é uma divisão extremamente técnica, entendeu? E que o policial lá é raro, né? A formação é de agentes de telecomunicações, entendeu? Que ficam lá 24 horas. É uma equipe coesa, muito boa, entendeu? Vocacionados. Entendeu? E que tipo de assessoria ela dá para aquele policial que está aqui na ponta, aqui, tudo que você imagina. Tudo que você imagina. Investigando o cara que estupra e mata, investigando o cara que assalta e foge, investigando o sujeito que está envolvido numa sequência de crimes do colarinho branco. A comunicação é a base dela, é isso. Ela é a mais antiga que tem e sempre vai existir, né? Porque sem comunicação você não faz nada. Quando você começou, tinha esse suporte todo? Tinha um suporte, mas esse... Não desse nível que está hoje, né? Com o tempo você vai mais ou menos adquirindo os equipamentos, né? A tecnologia muda, ela traz, né? Então, para um local que você precisaria ter 10 policiais, hoje você vai ter 5 ou 3, entendeu? E eles dão conta. Porque a tecnologia hoje, ela caminha junto, para e passo, entendeu? Com a investigação. Para a gente encerrar aqui, aquele policial de ponta que tem um feeling, que entra numa casa e vai fuçar no cesto de lixo para ver se encontra uma dica para poder esclarecer um crime, ele ainda existe? Existe, tem. Mas ele está nos departamentos mais especializados, entendeu? E você vai ter uma porcentagem pequena nos distritos da capital. Por quê? As ocorrências são diferentes, né? Ele não tem tempo de sair do distrito e mais ou menos investigar, tá certo? Então ele vai ser ele não é preterido, mas ele vai ser escolhido e selecionado para as especializadas. São elas que dão esse suporte, entendeu? E assim, a polícia hoje, de 77, é outra polícia, né? É tecnológica, ela tem um armamento diferente, as viaturas são diferentes, né? A população cresceu? Também cresceu. Porém, hoje, o que você tem, você consegue dar, entendeu? Dá mais ou menos a vazão. Só que assim, você não... Na minha época, por exemplo, quando eu ingressei, não existia o feminicídio, não existia outros tipos de crimes, né? Que aí você, mais ou menos, tem que pôr as pessoas para trabalhar e dar resultado. O crime mudou? O crime mudou, bastante. Mas a polícia está bem organizada e bem como é que eu vou dizer assim? Preparada, né, com a tecnologia que hoje tem. E o governo nosso hoje é muito preocupado com isso, né? E ele quer dar mais recursos. O problema é você ter toda essa gama, né, e fazer a pergunta certa. Só isso. Que aí vai. Pois é, esse é o delegado Olavo Reino Francisco, que esteve aqui no nosso Mistério e Justiça. Até a próxima.